Dentro do vasto salão, uma enorme formação mágica emitia uma luz azul mística cobrindo uma vasta área. Abaixo, a multidão de estudantes em seus uniformes escuros conversava animadamente. A tela no alto anunciava um resultado surpreendente. A zona de imagem tinha um diâmetro de 41 metros. A notícia de que o novo aluno havia conseguido criar uma das 4 grandes imagens logo no primeiro dia rapidamente se espalhou, causando uma onda de choque. Uma garota com cabelo laranja brilhante e olhos cintilantes de admiração, incapaz de esconder sua excitação, virou-se para sua companheira. É exatamente como os rumores dizem, ele já atraiu a atenção de todos os professores. Amy, o que você pensa sobre isso? Amy Carme soltou um riso forçado, seus belos olhos verdes anormalmente arregalados, escondendo um cálculo complexo. Ela pensou para si mesma, o sorriso em seus lábios desaparecendo quando ninguém mais prestava atenção. Como eu previa, é muito perigoso deixar as coisas continuarem assim. Preciso me aproximar dele em segredo. O rosto de Amy ficou determinado, seu olhar afiado, e sua mão se apertou inconfiantemente. No meio do vibrante círculo mágico, uma luz azul etérea envolvia o espaço. Etela Home ajustou suavemente os óculos, secretamente maravilhada com o talento de seu aluno. Ela pensou que o garoto tinha um dom especial para o aspecto onipotente, como se tivesse passado a vida inteira treinando duramente nas montanhas. Do outro lado, Shirone Arião olhou para a professora, com uma expressão de surpresa ao perceber que sua área da alma estava se transformando. Professora, o tamanho dela diminuiu muito. Etela sorriu gentilmente, sua voz soou clara e calma. Isso mesmo, quando o tamanho diminui, a densidade aumenta. Com esta densidade, a maioria dos impactos físicos não será suficiente para romper sua área da alma. Além disso, esta densidade também lhe dá resistência a ataques mentais. Muito bem, agora você pode desativar sua área da alma. Ah, sim, obrigado, professora. Shirone respondeu alegremente. Assim que ele terminou de falar, as partículas de luz mágica que o envolviam desapareceram. Ao mesmo tempo, uma salva de palmas e vivas ecoaram por todo o salão. Muito bem, novo aluno. Parabéns! No meio da multidão que aplaudia fervorosamente, Shirone se assustou. Ele ficou atordoado ao perceber que todos os olhares na vasta sala estavam fixos nele, e suas bochechas de repente ficaram vermelhas. Ele se perguntou em pânico por que todos estavam olhando para ele. Confuso e envergonhado, ele se apressou em fazer uma reverência profunda. Obrigado a todos! A professora Etela ajeitou os óculos, os olhos brilhando com um pensamento profundo enquanto observava Shirone. Ela ponderou, embora eu reconheça sua perspicácia em aperfeiçoar a postura defensiva, considerando que ele é um tipo de convergência com uma área espiritual anormalmente grande, o sucesso nessa postura é inevitável. Mesmo assim, devo continuar a observá-lo. Sentindo o olhar, Shirone virou ligeiramente o rosto, um leve rubor colorindo suas maçãs do rosto. Inúmeros olhares de todos os cantos convergiam para Shirone, mas nem todos carregavam a mesma emoção. Um grupo de alunos mais velhos cochichava, os olhos afiados, avaliando e com um quê de cautela. O talento dele é surpreendente, parece que ele subirá rapidamente para nossa turma, não? A competição já pairava no ar. Em outro canto, um grupo de alunas observava Shirone com olhos brilhantes de admiração, as mãos postas. Uma aluna não conseguiu conter a admiração, exclamando, tão impressionante e ainda é o primeiro dia. No entanto, nem todos o acolhiam. Escondidos na multidão, estavam olhares frios, cheios de inveja e ciúme. Um aluno estalou a língua com desdém, cruzou os braços e olhou para Shirone com uma carranca. E finalmente, em meio a todas aquelas emoções mistas, havia um olhar particularmente proeminente. Entre os outros alunos, Amy Carmes permanecia em silêncio, seus cabelos ruivos ardentes como uma chama na escuridão. Uma aura sombria e assustadora emanava dela, mas mais aterrorizante ainda eram seus olhos fixos em Shirone, um olhar profundo, frio e um tanto arrepiante. No dia seguinte, o céu estava azul e límpido e os raios de sol quentes iluminavam um magnífico edifício da academia. No corredor silencioso, passos regulares ecoavam. Uma silhueta com um olhar peculiar também estava dirigindo a sua atenção para Shirone. A professora, com o cabelo roxo cuidadosamente preso num coque e vestindo um manto com capuz, aproximou-se da porta de uma sala de aula. A sua mão pegou suavemente na maçaneta e ela empurrou a porta para entrar. A porta abriu-se revelando um vasto auditório já repleto de alunos. Assim que a viram entrar, a sala de aula, que estava barulhenta, tornou-se extremamente excitada. Os alunos gritaram em coro: "Uau! É a professora Siena! Professora, conte-nos sobre o seu primeiro amor!" Na solene sala de aula, Shirone estremeceu de repente ao reconhecer a mulher que acabava de subir ao pódio. Ah, aquela é! Ele ficou chocado. Era a temível professora que estava em seu exame de admissão. A mulher de cabelo rosa e óculos intelectuais estava ereta, com as mãos sobre um livro grosso. Shirone não sabia que Siena era a professora responsável pela prestigiada classe 5. Os alunos ao redor começaram a sussurrar animadamente. Um colega ao lado cutucou Shirone no ombro, com a voz cheia de admiração. Incrível! Não acredito que seremos ensinados por um dos 7
sábios? No entanto, a verdadeira razão pela qual Siena se deu ao trabalho de vir até aqui não era simples. Ela aceitou esta aula apenas para ensinar pessoalmente Shirone. Siena lembrou-se da discussão com outro professor, secretamente irritada. O professor Tade é tão irritante, apenas coloque um talento como ele na classe 5 e ele encontrará uma maneira de se atualizar sozinho. Pensando nisso, Siena empurrou levemente os óculos, seu olhar afiado e determinado fixo em Shirone. Ela se decidiu: vou te ajudar a subir de nível rapidamente, Shirone. Você já deveria ser um aluno da minha turma. A aura invisível de intenção assassina fez Shirone estremecer. Ele sentiu o olhar da professora o perfurando e um suor frio brotou involuntariamente. Ele tentou se acalmar. Parece que ela está olhando para mim, mas devo estar imaginando coisas. Em meio ao clima tenso, um aluno sentado atrás falou de repente, quebrando o silêncio: professora, como esta é a primeira aula, poderia nos contar uma história interessante? O estudante sussurrou curiosamente: é verdade que você está namorando o professor Ted? A expressão de Siena imediatamente se tornou de desagrado. Ela apertou as mãos levemente. Uma corrente de energia fria e invisível começou a se espalhar. Sem aviso, Siena levantou a mão. Uma explosão de magia azul gelada irrompeu, condensando-se em um cristal cintilante na palma de sua mão. O ar frio emanou, envolvendo a figura do professor em uma aura glacial e poderosa. Enquanto o brilho mágico ainda não havia se dissipado, Siena falou com clareza: alguém pode explicar o princípio desta magia? O que é ar frio? E o que é resfriamento? Suas palavras ecoaram pela sala, e ao mesmo tempo, uma onda de frio cortante começou a se espalhar. A geada rapidamente embaçou as janelas, grudando nos lustres do teto. Sentado no meio da sala de aula, Shirone olhava ao redor, perplexo, tentando compreender o fenômeno incomum que ocorria. O frio cortante fez com que os outros estudantes se encolhessem. Um estudante tremia, abraçando-se com força, gaguejando: senhora, senhora, estou com muito frio. Siena respondeu calmamente, seus olhos inalterados: o fato de você sentir frio indica que está com pouca energia. Siena começou a aula, sua voz ressoando clara no espaço frio. No entanto, o conceito de energia fria não existe neste mundo. Portanto, embora a temperatura possa aumentar infinitamente, ela não pode diminuir infinitamente. Ela estendeu a mão e um fluxo de ar frio se condensou, para então se quebrar subitamente em incontáveis cristais de gelo cintilantes no ar. O estado em que a energia atinge o zero, nós chamamos de zero absoluto. Siena sorriu com confiança, apontando para a camada de gelo que gradualmente cobria as paredes. Se tirarmos apenas um pouco de energia desta sala, podemos facilmente criar coisas como este gelo. Ela moveu suavemente os cristais de gelo flutuando à sua frente. Mas se os dividirmos em partículas minúsculas e criarmos uma corrente de convecção, o que acontecerá? A resposta é que podemos criar uma temperatura fria o suficiente para matar uma pessoa, algo que talvez vocês possam sentir pela experiência recente. Ao ouvir isso, todo o auditório mergulhou num silêncio sufocante. Gotas de suor frio escorriam pelas têmporas dos alunos ao perceberem que estiveram perto da morte. Um pensamento aterrorizante surgiu simultaneamente em suas mentes: será que acabamos de quase morrer? Em meio ao medo generalizado, Siena girou calmamente, o som de seus passos ecoando regularmente enquanto se dirigia para a janela coberta de gelo. De costas para os alunos, ela fez a próxima pergunta, em um tom como se nada tivesse acontecido. Sendo assim, como um mago absorveria toda essa energia? Siena Oliver estava diante do quadro negro, seus olhos penetrantes percorrendo os alunos que ouviam atentamente. Um aluno loiro, de olhos azuis arregalados, absorvia cada palavra da professora, com uma expressão entre a surpresa e um leve constrangimento. Siena elevou a voz, um tom claro, mas cheio de autoridade. Como é que eles, sem qualquer ferramenta ou equipamento, conseguem ativar magia assim? Sem esperar por uma resposta, ela usou um giz para desenhar uma pequena figura humana no quadro, e então a envolveu com um círculo azul luminoso. Ela continuou sua palestra: os magos controlam o mundo dentro da zona espiritual, e embora possa estar limitado a uma área localizada, dentro dela, o mago é um deus. Quando se afeta os sentidos, seja criando luz, cheiro ou sensação física, os sentidos especiais do mago lhes darão a capacidade especial de governar essa realidade. Sua palestra parecia abrir uma cosmovisão inteiramente nova, um mundo onde os magos poderiam criar todo um ecossistema em miniatura na palma da mão. Siena bateu levemente o giz no quadro, atraindo a atenção de toda a turma. Mas mesmo com essa habilidade divina, ela disse, sua voz baixando, carregando um mistério profundo: e se eles não souberem o que podem fazer? Para um mago ativar a magia, eles devem cumprir certas condições. Ela escreveu decisivamente duas palavras acima do círculo azul no quadro, e essas condições são onipotência e onisciência.
Os magos ativam a magia usando a onisciência e a onipotência. Siena começou a palestra. Não importa quão onipotentes vocês sejam, se não tiverem conhecimento não conseguirão ativar a magia. É por isso que os magos, mesmo possuindo sentidos maravilhosos, ainda precisam estudar o mundo como estudiosos. Aquelas palavras foram como um raio que atingiu a mente de Chirone. Ele permaneceu em silêncio entre os alunos. Seus olhos azuis de repente brilharam com um lampejo de compreensão. Então é isso, ele pensou. É por isso que eu não consigo usar magia nenhuma. Uma memória dolorosa de repente o inundou, escura e caótica. A imagem de seu corpo sendo cruelmente espancado em um espaço nebuloso, completamente impotente e desesperado. Entre os borrões da tempestade de violência, uma sombra com olhos assustadoramente brilhantes testemunhou seu fracasso. Eu não tinha nenhuma noção de onisciência, Chirone percebeu amargamente, e por isso só me dediquei a treinar a onipotência. Enquanto o fluxo de pensamentos de Chirone diminuía, a voz de Siena o puxou de volta à realidade. Ela se virou para encarar a turma, com o olhar penetrante por trás dos óculos. Todos vocês aprenderão muitas disciplinas nesta escola. O reino espiritual é apenas metade do fator que cria a magia. Se não estudarem diligentemente, nunca poderão se tornar um mago decente. Dito isso, um sorriso astuto e significativo apareceu nos lábios de Siena, como se ela pudesse ver através dos pensamentos de cada aluno. A professora Siena declarou em voz clara e firme: agora começaremos a aula de Química Elementar. Imediatamente a classe inteira respondeu em uníssono, com entusiasmo e respeito: por favor, ensine-nos! No meio da multidão de alunos, Chirone permaneceu em silêncio, o coração batendo forte no peito. A luz da janela entrava, criando uma auréola difusa ao redor dele. Ele cerrou o punho, seus olhos azuis verdeados como joias brilhando com uma determinação inabalável. Eu consigo, ele disse a si mesmo, uma gota de suor escorrendo pela têmpora. Eu posso me tornar um mago. Quando a aula terminou, o pôr do sol se instalou, tingindo todo o céu de alperas com vibrantes tons de laranja, rosa e roxo. A luz quente do entardecer cobria os edifícios antigos e os jardins meticulosamente cuidados da academia, criando uma paisagem magnífica e serena. Em um caminho de pedra no campus, dois alunos conversavam. Um perguntou: "Você vai à biblioteca hoje, não é?" O outro, ainda com um livro na mão, acenou com a cabeça e respondeu: "Devo ir sim, temos exames em breve." Numa mesa de madeira, a conversa animada girava em torno de tópicos acadêmicos. Um estudante curioso perguntou: "Então, qual é o seu tópico de pesquisa?" Por baixo da mesa, outra voz respondeu: "Há algo que preciso inventar primeiro." Após o fim das aulas, a maioria dos alunos ia para a biblioteca ou participava de grupos de estudo. No meio daquela atmosfera agitada, Chirone caminhava silenciosamente sozinho na estrada de pedra com um livro apertado nas mãos. Ele pensou consigo mesmo: "Passo todos os dias na biblioteca, e por mais que eu tente, mal consigo acompanhar os nobres durante as palestras. Estou tão exausto por falta de sono." Apesar da exaustão, um sorriso de alívio e determinação floresceu em seus lábios enquanto seus olhos azuis verdeados brilhavam. "Mas estudar magia me faz sentir tão aliviado, porque estou realizando meu próprio sonho." Seus passos tornaram-se mais firmes quando um pensamento ousado e promissor surgiu em sua mente. Será que alguém já criou um feitiço para eliminar a necessidade de dormir? Uma estranha sensação o invadiu de repente. Chirone percebeu atônito que seus pés estavam flutuando no ar. A surpresa rapidamente se transformou em pânico quando ele sentiu todo o seu corpo ficar irrealisticamente leve. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Chirone foi erguido para o céu. A vista do pátio da escola, com seus edifícios antigos e vasto espaço, recuou rapidamente para baixo. O vento sibilava em seus ouvidos enquanto ele subia cada vez mais alto. Em pânico extremo, Chirone apertou o livro contra o peito, seus olhos azuis arregalados de horror. "Espere, o que diabos é isso? Estou voando!" Nesse exato momento, uma força poderosa puxou sua gola por trás, fazendo-o quase gritar. Uma sombra escura e imponente apareceu logo atrás de Chirone, seus olhos brilhando com uma luz sinistra na escuridão. O terror invadiu a mente do jovem. O que diabos está acontecendo? É uma pessoa? Em meio ao céu vibrante do pôr do sol, a misteriosa sombra agarrou Chirone com força, pairando sobre os telhados da academia que lentamente mergulhava no silêncio. O espaço ao redor virou-se, toda a vasta floresta balançou e voou em direção a Chirone. Ele soltou um grito quando caiu em queda livre de uma grande altura, finalmente caindo de bruços no solo macio de uma clareira. A mochila e o caderno voaram para longe. Esfregando a cabeça latejante, Chirone murmurou algo. Quando se recompôs, notou uma figura vestida com um manto preto parada em silêncio sob uma árvore próxima. Ele olhou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Na confusão de Chirone, a pessoa lentamente levantou a mão e puxou o capuz para baixo. Ele ficou chocado. Uma cascata de cabelos vermelhos brilhantes como fogo fluiu, cintilando sob a suave luz dourada do entardecer. Um rosto delicado com olhos azuis profundos e altivos apareceu. Chirone ficou completamente paralisado, com os olhos arregalados de espanto. Ainda sentado no chão, com uma pequena folha presa em seu cabelo loiro emaranhado, ele gaguejou o nome da pessoa que acabara de aparecer em pânico extremo. "Amy Carmes?"
No espaço tranquilo da floresta, a luz dourada do sol espreitava através das folhas. Chirone de repente parou, o suor frio escorrendo pelas têmporas. Ele pensou que um dia a encontraria novamente, mas não esperava que o reencontro fosse tão abrupto e inesperado. Ele não pôde deixar de se perguntar, chocado, se aquela era realmente a garota de 5 anos atrás. De pé, em frente a Chirone, Amy Carmes, com os cabelos ruivos como fogo, observou friamente a expressão atordoada dele. Essa expressão, então você ainda se lembra quem eu sou, exatamente como eu suspeitava, ela disse, em tom afirmativo. Sentado no chão, Chirone ainda estava chocado, conseguindo apenas murmurar um "o quê?" em sua perplexidade. Sem aviso, Amy levantou a mão. Uma esfera de fogo brilhante explodiu bem à sua frente, seu calor terrível espalhando-se por todo o espaço, levantando poeira e folhas. O forte fluxo de fogo roçou os cabelos dourados de Chirone, deixando-o em pânico extremo, com os olhos arregalados de choque. Ao ver a cena, um sorriso sinistro surgiu no rosto de Amy, e seus olhos brilharam com um tom vermelho ameaçador. Isso mesmo, ela sussurrou, com a voz cheia de determinação. É melhor resolvermos tudo aqui e agora. Dois conceitos centrais da magia, onisciência e onipotência. Onisciência é definida como estado de clareza sobre as informações-fonte necessárias para ativar a magia, sendo um conhecimento profundo do mecanismo operacional básico de um feitiço. Este estado pode ser aprimorado através do estudo e da pesquisa acadêmica. Onipotência é descrita como a capacidade de ativar a magia com o auxílio da onisciência. A onipotência não é apenas a chave para lançar feitiços, mas também ajuda a aumentar o poder de um feitiço. Esta capacidade pode ser aprimorada através do treinamento mental, e é também um termo frequentemente usado como sinônimo para o conceito de zona mental.